Olá, boa noite. Boa noite. Papa preside no Vaticano Santa Missa da Solenidade da Epifania e destaca a importância da adoração. Veja também a celebração da Epifania pelos católicos em Belém, na Terra Santa. Aqui no Brasil, o comércio varejista deve registrar menor prejuízo financeiro por causa dos feriados nacionais. Liberado mais de 4 milhões de reais para municípios da Bahia atingidos pelas enchentes. Diário Oficial publica lei que estabelece medidas de proteção para entregadores de empresas de aplicativo. Especialista em mudanças aponta o primeiro passo para realizar a transformação que você busca em 2022. Sabia que você pode passar suas férias na Canção Nova? Além da espiritualidade e do contato com a natureza, você pode experimentar a vivência da fé. A gente começa essa edição falando do Papa Francisco, que presidiu hoje no Vaticano a Santa Missa da Solenidade da Epifania do Senhor. Em sua homilia, o Santo Padre destacou a importância da adoração. E convidou os fiéis a estarem sempre abertos às surpresas de Deus. Aproximadamente 1.500 pessoas estavam presentes na celebração que aconteceu na Basílica de São Pedro. Antes da homilia, o solene anúncio do dia que será celebrada a Páscoa, um tradicional canto em latim que recorda aos fiéis a alegria da ressurreição. Em sua reflexão, o Papa Francisco destacou o itinerário de viagem que os magos trilharam até Belém. Recordou que eles teriam muitas desculpas para não partirem ao encontro do menino Jesus. Porém, nasceu neles o forte desejo de ver a Deus e, com o coração inquieto, não ficaram estacionados. O pontífice então exortou sobre o risco do fechamento que paralisa a sociedade atual e completou: a crise da fé tem a ver também com o desaparecimento do desejo de Deus e com a sonolência do espírito, com o hábito de nos contentarmos em viver sem nos interrogarmos acerca daquilo que Deus quer de nós. E deste modo nos deparamos com uma igreja fechada e triste, porque a falta deste desejo leva à tristeza, à indiferença. Porque a mancança de desejo porta à tristeza, à indiferença. Em seguida, o Santo Padre refletiu sobre alguns verbos que encorajaram os magos no trajeto até a manjedoura. O primeiro é partir, um movimento sempre à procura de Deus através do discernimento. O outro verbo é perguntar. Segundo Francisco, precisamos ouvir com atenção as perguntas do coração e da consciência, porque frequentemente é assim que Deus fala, pois Ele se dirige a nós mais com perguntas do que com respostas. A estrada é deixar-se questionar, destacou. A estrada, deixar-se interrogar. Francisco concluiu a homilia destacando o ponto mais importante da viagem feita pelos Reis Magos: o encontro com o menino Jesus, a adoração e a prostração. E sublinhou que a viagem da fé só encontra ímpeto e comprimento na presença de Deus. Após a celebração da Santa Missa, o Papa Francisco se dirigiu até a janela do Palácio Apostólico para recitar a oração do Ângelus com os fiéis e peregrinos reunidos aqui na Praça de São Pedro. Em sua mensagem, o Santo Padre recordou que a grandeza de Deus se manifesta na pequenez e na pobreza do menino Jesus. Francisco também saudou e abençoou todos que estavam ali presentes, entre eles um grupo de brasileiros que com muita emoção acompanharam cada momento e nos contaram como foi a experiência de presenciar esta solenidade no Vaticano. Nossa, para nós foi uma gratidão imensa, uma emoção indescritível, porque você vir aqui nesse santuário, nessa maravilha, nessa bênção e ainda ter o privilégio de assistir a missa e depois contar com essa bênção especial é muito maravilhoso, uma honra. Acho que foi muito legal, né? Porque a gente pode ver como é a cultura de cada um, o jeito de falar, o jeito de viver e todo mundo aqui para louvar o Senhor, né? Que é o mais importante. Também os católicos em Belém, na Terra Santa, celebraram a festa da Epifania. Informações com a nossa correspondente na região, Danúbia Gleiser. As comemorações da Epifania começaram ontem aqui na Basílica da Natividade, em Belém, local que guarda a Gruta do Nascimento de Jesus. E para saber mais sobre esta festividade, aqui eu converso com o Frei João Paulo dos Santos, da Ordem dos Frades Menores. Bem-vindo, Frei. O que é esta festa e como ela é celebrada aqui na Basílica? Celebra propriamente a manifestação de Jesus
como filho de Deus. Ele não é apenas um profeta, um homem especial, mas ele é Deus, é filho de Deus. E aqui na Basílica da Natividade nós celebramos de modo muito especial, festivo, essa celebração. Tivemos o ingresso solene do Custódio de Terra Santa ontem, as celebrações das primeiras vésperas, ofício de vigília com incensação da gruta e hoje já tivemos a missa solene da Epifania. Frei, há uma diferença de data na celebração da Epifania no Brasil em relação à Terra Santa. Sim, no Brasil ela é transferida para o domingo mais próximo, entre dia 2 e dia 8, por uma questão pastoral, porque a solenidade da Epifania do Senhor é uma festa de preceito, significa dizer que todo católico deve ir para a missa da Epifania. Por isso, por um motivo pastoral, a Igreja do Brasil transfere para o domingo para favorecer a participação dos fiéis nesta solenidade, que é uma festa de preceito da Igreja. Frei João Paulo, muito obrigada pela sua participação. De Belém, da Núbia Gleiser, para o Canção Nova Notícias. Olha, da Terra Santa a gente vai para Brasília porque Rodrigo Salles traz informações sobre a liberação de recursos para a Bahia e fala também da sanção da lei que garante proteção a entregadores por aplicativos durante a pandemia. Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Adriana, e a todos que nos acompanham aqui no Canção Nova Notícias. Vamos para as informações, porque foi sancionada a lei que estabelece medidas de proteção para cerca de 30 mil entregadores de empresas de aplicativo durante o período de emergência na saúde pública causada pela Covid-19. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira a Lei 14.297, que define regras de proteção durante a pandemia para trabalhadores que realizam serviço de entrega a empresas de aplicativo. O texto havia sido aprovado em dezembro pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados e foi publicado hoje no Diário Oficial da União. A proposta estabelece que empresas de aplicativo de entrega devem contratar seguro contra acidentes durante o período de trabalho em benefício do entregador. As apólices não deverão ter franquia e devem cobrir também invalidez permanente ou temporária e morte. Outra exigência da nova lei é que, em caso de diagnóstico de Covid, o trabalhador deve receber assistência financeira da empresa nos 15 primeiros dias de afastamento, com a possibilidade de prorrogação, se necessário. Além disso, a regra prevê que a empresa forneça ao entregador itens de proteção, como máscara, álcool em gel e outros materiais de higienização. Em situação de não cumprimento, a empresa está suscetível à advertência ou ao pagamento de uma multa administrativa no valor de R$ 5.000 em caso de reincidência. Um dos pontos aprovados pelo Congresso Federal foi vetado por Bolsonaro. O trecho previa o fornecimento de alimentação aos entregadores por meio do programa PAT. A justificativa é que a medida acarretaria renúncia de receita sem medidas compensatórias. Vamos falar sobre as enchentes na Bahia, porque foi autorizada uma verba no valor total de R$ 4 milhões para dar continuidade às ações de resposta e assistência humanitária nos municípios baianos afetados pelas fortes chuvas desde o fim do ano. As portarias com a liberação dos recursos foram publicadas no Diário Oficial da União. No total, o governo federal já garantiu até o momento o repasse de 130 milhões e ainda prevê outras liberações nos próximos dias. O Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou esta semana a liberação de 4 milhões para dar ainda mais assistência para os municípios da Bahia que foram atingidos pelas fortes chuvas. A Defesa Civil Nacional já reconheceu a situação de emergência em pelo menos 130 cidades baianas e
E outros estados brasileiros também estão sofrendo e muito por causa das fortes chuvas. No Maranhão, por exemplo, o Corpo de Bombeiros Militar segue com as operações de auxílio às famílias dos municípios afetados, com as retiradas das pessoas de áreas de risco, com apoio de medicamentos, alimentação e monitoramento da elevação do nível dos principais rios, por meio das coordenadorias da Defesa Civil dos estados, dos municípios. Cerca de 86 famílias estão desabrigadas e 29 desalojadas. Nesta quinta-feira, o governo de Tocantins decretou situação de emergência em todo o estado devido aos estragos causados pelas chuvas, enchentes e inundações. O decreto permite a dispensa de licitação para a compra de bens e serviços necessários para aliviar os problemas. Esse decreto também autoriza que as autoridades públicas do estado, principalmente os agentes da Defesa Civil, entrem em qualquer residência ou estabelecimento a fim de prestar socorro ou determinar a evacuação da construção em risco. Camila Castro para o Canção Nova Notícias. Vamos saber então como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Yara Naires, muda esse tempo, continua chovendo, como é que fica nesta sexta-feira? Boa noite. A sexta-feira ainda será de chuva, Reinaldo. Boa noite, Adriana. Boa noite para você aí de casa. A primeira semana deste novo ano está se encerrando com tempo instável. A chuva persiste na área em que os sistemas de convergência atuam, entre o sudeste, centro-oeste e norte do Brasil. Alerta de temporais mais concentrados em Belo Horizonte, Minas Gerais, centro-sul do Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, litoral de São Paulo, Paraná, Goiás, centro-sul do Pará e Tocantins. Nessa sexta-feira, a quantidade de chuva pode ultrapassar a margem diária esperada. Só em Minas Gerais pode chegar a 76 milímetros e em Goiás, 32 milímetros. Com chuva prevista para os próximos dias, em Goiânia o tempo fica mais fresco, mínima de 20 graus. Vamos às temperaturas nas outras regiões. Na capital de Roraima, o sol vai deixar o dia mais quente por lá, calor de 36 graus. Em João Pessoa, máxima de 32 e mínima de 23 graus. No sul, Florianópolis terá pancadas de chuva nos próximos dias, com máxima de 27 graus. Aqui no sudeste, os cariocas não vão curtir a praia. Previsão de chuva para o final de semana, máxima de 27 e mínima de 21 graus. No Vale do Paraíba, em São Paulo, a chuva também irá persistir. Em Aparecida, tempo fechado, com mínima de 18 graus. Em Cachoeira Paulista, máxima de 26 e mínima de 19 graus, com chuva forte. Então venha curtir suas férias na Canção Nova e participar do acampamento para as famílias neste final de semana, preparado para a chuva. Eu volto com vocês. Obrigada, Yara, e eu espero que essa chuva caia bem nos reservatórios, viu, Reinaldo? Para encher os reservatórios. Né? Isso mesmo. E a seguir, os 112 anos de criação da Diocese de Aracaju. E se você está de férias ou de folga aos finais de semana, vem para a Canção Nova, ótima opção para o mês de janeiro. E estamos de volta com notícias de São Paulo, que cancelou o Carnaval de Rua nesta quinta-feira, por conta do avanço da variante do coronavírus Ômicron. Outras cidades também já cancelaram o evento. Aline Mércio. O cancelamento do Carnaval de Rua em São Paulo aconteceu na manhã desta quinta-feira. Sobre os desfiles no Sambódromo do AMB, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que vai se reunir com a Liga das Escolas de Samba, discutir os protocolos sanitários para tomar uma decisão. Outras cidades também já cancelaram o Carnaval de Rua. São elas Rio de Janeiro, Olinda, Salvador, Recife, Distrito Federal, Florianópolis, Curitiba, Ouro Preto, Fortaleza e Campo Grande. De São Paulo, Aline Mércio, para o Canção Nova Notícias. Olha, se você está de férias ou de folga aos finais de semana e ainda não se decidiu para onde ir, a Canção Nova é uma ótima opção para o mês de janeiro. E além da espiritualidade e do contato com a natureza, a experiência em Cachoeira Paulista também proporciona muita segurança devido ao momento que vivemos. Janeiro chegou, o descanso para muitos também.
E que tal aproveitar a folga e o tempo livre na presença de Deus? Ao longo do mês, isso é possível com as férias na Canção Nova. A Chácara de Santa Cruz está preparada para receber você com protocolos sanitários, ampla área de circulação e, claro, proporcionando toda a experiência com Deus, que é o grande objetivo. Eu acredito no mover de Deus e de que Deus tem algo especial para cada um de nós. Até porque vivenciamos tempos difíceis e Deus é generoso, Deus é abundante. E o fato de nós estarmos juntos, sentindo o calor humano, com um coração desejoso, pedindo pela mesma coisa como a palavra de Deus nos diz, né? Onde 2 ou mais estão reunidos, Deus está ali, nós queremos estar reunidos. A Canção Nova é um verdadeiro território eucarístico e com tantos eventos, as oportunidades de intimidade com o Senhor não vão faltar nesse período de férias. Oração, adoração ao Santíssimo, Santa Missa e acampamentos. Um verdadeiro e grande crescimento espiritual. Dentre os destaques das férias está o Revolução Jesus. Com o tema Metamorfose, a proposta do acampamento é levar a juventude a entrar em processo de transformação e ser uma nova criatura. Essa revolução ela é consequência de uma transformação que acontece, consequência de uma experiência pessoal com Jesus Cristo, consequência da ação do Espírito Santo na vida de cada jovem. Por isso que nós podemos esperar muito, porque quem promete é o próprio Deus. Aquele que crê e aquele que se abrir vai experimentar. Além do Revolução Jesus, de 13 a 16 de janeiro, as férias na Canção Nova contarão com acampamento para as famílias, Encontro Maria Passa à Frente e o Encontro Nacional de Formação para coordenadores e ministérios da Renovação Carismática Católica. Organize-se e venha para a Canção Nova. Levar as notícias da igreja, do Papa, são metas diárias da Canção Nova. E para manter esse propósito, contamos com o auxílio de muitos brasileiros que contribuem com esta obra que evangeliza 24 horas por dia. Chegamos na campanha do projeto Dai-me Almas a 15%. A campanha segue neste mês e nós queremos juntos chegar aos 100%. Mas precisamos da sua ajuda. Acesse clube.cançãonova.com e saiba como ajudar a Canção Nova. A você que já é sócio, obrigado pela fidelidade e comprometimento. Olha, Sergipe comemora 112 anos de criação da Arquidiocese de Aracaju. Em sua história, 12 bispos assumiram o trabalho pastoral da capital do estado. Nesta reportagem, ressaltamos as atividades realizadas por Dom José Tomás, primeiro bispo de Sergipe. Foi no ano de 1910 que o Papa São Pio X tornou a província de Sergipe independente da Diocese de Salvador, na Bahia. Com a criação da Diocese de Aracaju, a igreja matriz da capital passou a ser a Catedral Metropolitana, dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Somente um ano depois da bula papal, chegou o primeiro bispo, o potiguar Dom José Tomás. Dom José Tomás, acima de tudo, foi um construtor e permaneceu muitos anos no cargo, 38 anos. Só faleceu logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948. Quando ele chegou aqui, só existiam 38 paróquias. Hoje, nas 3 dioceses de Sergipe, são centenas. O vice-chanceler da Cúria Metropolitana disse que o trabalho do bispo pioneiro foi decisivo para o crescimento da fé católica em Sergipe. Um homem muito determinado, muito corajoso, porque numa diocese nova tudo está para fazer. Ele cria a imprensa católica em Sergipe, com o jornal A Cruzada, que vai até 1970, estabelecendo essas bases. Dom José, então, foi um desbravador. Em torno da catedral, no Parque Teófilo Dantas, centro de Aracaju, se concentravam as solenidades campais, com maciça participação popular. Dom José Tomás estava sempre à frente, conduzindo seu povo. Foi dele a iniciativa de criar o primeiro seminário para a formação de padres no estado. Em 1913, por exemplo, ele funda o seminário. Os seminaristas daqui estudavam no Seminário Central da Bahia. Mas ele cria a primeira escola de ensino superior de Sergipe para formar o seu clero. Em 1960, a diocese foi elevada à arquidiocese, que já teve 12 bispos.
Alguns muito conhecidos, como o alagoano Dom Henrique Soares, falecido durante a pandemia, e Dom Luciano Duarte, que por 25 anos esteve à frente do trabalho pastoral. Seu sucessor foi Dom José Palmira Lessa, o arcebispo que fez o convite ao padre Jonas Abib para montar a TV Canção Nova na capital sergipana. O atual arcebispo, Dom João Costa, de formação carmelita, é filho da terra, nascido na cidade de Lagarto, no agreste de Sergipe. E agora estamos de volta e vamos retornar a Brasília com o Rodrigo Salles, que traz, entre outros assuntos do dia, o Sistema Público Digital, plataforma que facilita a vida dos usuários brasileiros. É com você, Rodrigo. Oi, Adriana, estamos de volta. Vamos falar agora sobre um sistema público digital que facilita o acesso dos brasileiros aos serviços públicos. A plataforma vem ganhando cada vez mais usuários, além de gerar uma economia de quase 3 milhões de reais para os cofres públicos. O governo atingiu a marca de 3 mil serviços disponibilizados pelo portal gov.br. Os brasileiros já economizaram mais de 50 milhões de reais ao trocarem as idas a órgãos públicos pela utilização da plataforma digital. Em 8 meses, o alcance do serviço cresceu 97%. Em janeiro de 2021, foram registradas 13 mil assinaturas. Em agosto, o número subiu para 606 mil. A advogada Thaís Fernandes utiliza o aplicativo no dia a dia para acompanhar notificações do Detran e informações sobre o IPVA. Para ela, a economia foi além do dinheiro. Era quase umas 2 horas, assim, né? Presencialmente, até porque tinha fila e tinha poucos atendentes, e quando tinha também eles demoravam muito para atender os clientes, então era no mínimo assim umas 2 horas. O Banco Mundial classificou o governo brasileiro como o 7º mais digitalizado do mundo. O Brasil ficou atrás de países como Coreia do Sul, França e Reino Unido. Para isso, foram avaliados aspectos como suporte ao usuário, aprimoramento do atendimento, engajamento do cidadão e capacitação do setor público às habilidades digitais. A plataforma do governo já tem mais de 115 milhões de pessoas cadastradas. Atualmente, são 3.300 serviços disponibilizados. Segundo o Ministério da Economia, o benefício já economizou mais de 3 bilhões de reais, sendo mais da metade exclusivamente para os cidadãos. A advogada destaca que, apesar dos avanços, ainda há pontos a serem melhorados. Só que ainda precisa, eu acho que, aprimorar muito, principalmente para as pessoas que são mais idosas, né? Que não conseguem ainda ter um acesso tão rápido como nós jovens. O sistema de pagamento Pix foi responsável pela movimentação financeira de mais de 530 bilhões de reais em 2021. Com pouco mais de um ano de funcionamento, se tornou o principal responsável por movimentações bancárias entre pessoas físicas. Para 2022, o Pix trará novidades. O Pix entrou em funcionamento em novembro de 2020. O sistema revolucionou a maneira de fazer pagamentos e transferências bancárias. Sem custos para o usuário, a modalidade se popularizou e ganhou novas funcionalidades em 2021. O Banco Central, responsável pela plataforma, implantou o Pix Saque e o Pix Troco, métodos mais ágeis para a retirada de dinheiro em espécie. Para este ano, novas ferramentas devem ser implementadas. As transações financeiras poderão ser feitas sem consumir o pacote de dados, no modo offline. Também serão permitidas transações com instituições internacionais e o já conhecido débito automático vai poder ser feito via Pix. O usuário poderá cadastrar o pagamento das contas recorrentes como energia, água e internet. Para as instituições financeiras, o Banco Central decidiu flexibilizar as punições para quem descumprir as normas do Pix. A principal mudança é em relação às suspensões. Antes, eram suspensas as instituições financeiras que atrasassem o pagamento de multas por até 30 dias. Agora, a suspensão vai vigorar apenas para atrasos entre 15 e 30 dias após a data limite para o pagamento. O comércio varejista deve registrar um menor prejuízo financeiro
por causa dos feriados nacionais. Dos 9 programados para este ano, 2 cairão no domingo. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, cada dia de folga representa um prejuízo de quase 2 bilhões de reais. No calendário anual, o Brasil tem oficialmente 9 feriados nacionais: Dia da Confraternização Universal, Paixão de Cristo, Tiradentes, Dia do Trabalhador, Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, Dia de Finados, Proclamação da República e Natal. Carnaval e Corpus Christi são considerados ponto facultativo. Nesses dias é comum a paralisação das atividades no setor público e privado. Shoppings e comércios de rua também costumam fechar durante todo o dia ou funcionar no chamado meio expediente. Nós acostumamos dizer em economia que se tem alguém ganhando, tem alguém perdendo. Portanto, a questão feriado é uma moeda de duas faces. A face do prejuízo é a paralisação de algumas empresas, a redução das suas atividades. Isso impacta diretamente as receitas da empresa. A folga é boa, mas o impacto na economia é grande. Em 2021, o comércio varejista acumulou um prejuízo de mais de 22 bilhões de reais com os 9 feriados que caíram em dias úteis. Um levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, aponta que cada folga gera um prejuízo de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Para 2022, o dano calculado é menor. 2 datas vão cair no domingo e 7 em dias úteis. Com um número reduzido de folgas, a queda na economia deve ficar em cerca de 17 bilhões de reais. O economista César Bergo lembra que a folga representa um ganho importante para a saúde mental do trabalhador. É um momento de parada, de convivência em família, um momento que o trabalhador não tem essa oportunidade no dia a dia. Então o feriado é fundamental para isso e também para celebrar as datas comemorativas, né? Ele mais tranquilo, mentalmente equilibrado, ele vai produzir mais. A gente vai ficando por aqui, desejando a você um excelente fim de noite. Até amanhã. Olha, estamos de volta para falar sobre mudanças. Muitas pessoas sonham em promover mudanças em sua vida. Dias atrás, eu conversei com o especialista e professor, mestre em inovação, Marcelo de Elias. O fato é que muitos não têm coragem de escrever um novo roteiro para a sua vida. E o professor aponta para nós, Adriana, o primeiro passo para realizar a mudança. Acompanhe. Na verdade, o medo da mudança ele acaba sendo algo natural. O ser humano ele tem nas suas estruturas neuronais, né? Quando você aprofunda um pouco na neurociência, ele tem esse medo daquilo que ele ainda não conhece. E a mudança pressupõe algo que você ainda não vive, pressupõe algo que você ainda não está acostumado. Então, existe uma tendência a gente ficar no que muita gente chama de zona de conforto, né? Faz o que já faz, do jeito que sempre fez. Os hábitos, as rotinas, nada mais são do que zonas de conforto. Coisa que eu faço, estou acostumado a fazer, me traz alguma recompensa imediata, então eu continuo fazendo. Então, quando a gente quer mudar alguma coisa em nós, a primeira coisa que a gente tem que ter é justamente um objetivo claro dessa mudança, tá? Eu costumo dizer que o que mais impulsiona uma mudança é ter um objetivo claro, um propósito maior. Tem até uma frase do Nietzsche que diz assim, né? Quem tem um porquê viver supera qualquer como viver. Então, o como é secundário. Primeiro é o porquê. Se você tem claro do que você ganha com aquela mudança e do que você perde em não mudar, você tem muito mais força para ela. O porquê viver seria um propósito? Exatamente, seria um propósito. Quando a gente entende um propósito maior da nossa existência e o que a gente quer alcançar com a nossa vida, certamente a gente tem mais potência. Agora, é claro que não basta apenas querer, né? É lógico que seria muito leviano dizer que basta ter um propósito, um querer que tudo se constrói. Não. Aí vem a segunda etapa que tem a ver com o que eu costumo dizer, essa questão do plano, do projeto, do passo a passo, do começar pequeno, de ter ações que vão se incorporando na sua rotina aos poucos, de maneira que aquele propósito maior vai se tangibilizando em práticas do dia a dia. E sabia que muita gente confunde hábitos e acomodações? Pois é, Marcelo de Elias explica como trabalhar os hábitos no dia a dia. Muito do que a gente faz, e segundo pesquisas mais recentes da neurociência, muito do que a gente faz, mais de 50%, é hábito. Então, a maioria das decisões que nós tomamos no dia a dia, elas não são tão conscientes. São coisas que a gente faz pelo costume. Então, quando a gente começa a olhar para esses hábitos, para esses costumes, o que é um hábito? É algo que você faz sem pensar, faz de maneira automática.
você tem que julgar, fazer esse julgamento do tipo, peraí, eles estão me ajudando ou me atrapalhando nos meus objetivos? Tem hábito que te ajuda. Por exemplo, tem gente que tem hábitos saudáveis, né? E isso vai ajudar ele a ter mais qualidade de vida. Agora, muita gente é exatamente o contrário. A pessoa quer ter qualidade de vida, mas tem hábitos que não são tão saudáveis. Por exemplo, procrastinação, ou seja, adiamentos. Procrastinação, adiamentos. Preguiça. A preguiça, quando você, por exemplo, fala, eu não dou certo com determinada atividade. Se entusiasma fácil e depois vai desistindo. A maioria das pessoas são assim. Tem até uma pesquisa da US News Report que diz o seguinte, que muitos dos projetos de virada de ano, porque é muito comum as pessoas falarem, ano que vem eu vou fazer tal coisa. As pessoas desistem até a primeira semana de fevereiro. Então, por que isso? Justamente pela questão dos hábitos. Nós temos uma briga constante entre o que eu quero fazer e os hábitos que eu já tenho enraizados que me impulsionam a fazer as coisas do jeito que eu sempre fiz. Entendeu? Então, para trabalhar hábitos, existem vários caminhos, mas o mais fácil é quebra esse hábito em coisas simples que você teria vergonha de não fazer. Então faz pequenininho, porque é a constância e a repetição que constrói um novo hábito e não a dificuldade do que você quer fazer. Bate-papo gostoso esse que você teve com o Marcelo de Elias. Muito bom. Você tem facilidade em aceitar as mudanças, em promover mudanças na sua vida, Adriana? Muita. Vamos levantando a poeira. A vida missionária diz muito também, né? Sim, ela me impulsiona a querer mudanças. Olha, nessa quinta-feira a igreja celebra no mundo todo a Epifania do Senhor, data celebrada no Brasil no último domingo. E hoje é quando os católicos desmontam o presépio e a árvore de Natal, Adriana. Eu tenho dó de desmontar, mas chegou o dia. Você sabe que tem gente que estende, né? Eu estendo. Esse é um momento importante de ensinamentos para os fiéis seguirem seu caminho de fé durante o ano todo. Hoje é o último dia da Praça Assim, enfeitada e com a presença do presépio. Nesse 6 de janeiro, se celebra a Epifania do Senhor, também conhecida como Dia dos Santos Reis. Nós fazemos memória aí das manifestações do Senhor. O Senhor, é claro, se manifestou prodigiosamente em toda a sua vida, mas a igreja destaca 3 acontecimentos, né? Que é a Epifania no sentido da estrela que guiou os reis magos até Jesus, também o evento do batismo do Senhor, onde o Senhor se manifestou, e também a manifestação do Senhor na festa das bodas de Caná, onde ele transformou a água em vinho. Hoje, portanto, é o dia da desmontagem do presépio, da árvore de Natal, e tem gente que mantém essa tradição, levando boas lembranças ao longo do ano. A gente faz isso sim, sempre fica umas lembranças boas, né? De felicidade, amor, paz, né? É que a gente tenta ser, né? Desmontar o presépio, hoje é a Epifania do Senhor. Para mim, deixará uma luz não só na minha casa, mas no meu coração. Antes do presépio ser desmontado, a Dona Maria das Graças faz suas orações. Nós a encontramos na igreja, mas ela garante que a casa ficou toda iluminada. O Pisca-Pisca em casa é todo iluminado, porque é de nascimento de Jesus, né? Então, ele tem que estar iluminado, né? Então, a gente ilumina ele que a vida a gente continua iluminada também, que ele protegendo a gente. Para ela, a verdadeira luz é a presença de Jesus no seu dia a dia. O nascimento de Jesus para a gente é tudo, é uma luz para a gente. Esta bonita luz, Dona Graça, se tornou o tema da Epifania. E mesmo que ela se apague no desmontar da árvore de Natal ou então do presépio, ela volta a se manifestar em nossas vidas. Isso porque a manjedoura já se encontra vazia. Está entre nós o Salvador do mundo. Desde o Antigo Testamento, o Senhor já se apresenta como luz. Ele é a luz do mundo. E nosso Senhor, ele declarou isso no Evangelho. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. E assim como os reis magos foram atrás da verdade, que essa busca se mantenha nas nossas famílias e que esse tempo não signifique somente o encerramento de um ciclo. Aparentemente se desmonta ali da sala o presépio, mas o presépio ele continua vivo dentro do coração da família. Então, visualmente, ele não está presente, mas que ele esteja presente no coração da família, de cada filho e de cada filha de Deus.
Que a luz de Cristo continue iluminando as nossas mentes, os nossos corações ao longo deste ano de 2022. Bom, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Informações sobre a igreja, o Brasil e o mundo, você também confere no nosso Instagram, @CNNoticias. Olha, assista a seguir direto de Brasília a transmissão da Santa Missa. Às 9 horas tem Escola da Fé com o professor Felipe Aquino. E às 10 você assiste ao Além da Notícia com Ronaldo da Silva. Amanhã eu inicio o meu período de férias e a Yara Naires assume a bancada aqui com você, Reinaldo. Então vou estar dando a minha saidinha. Então uma boa noite para vocês, fiquem com Deus e rezem por mim. Pois é, bem-vinda, Yara, e você, boas férias, boa noite, descanse bastante, viu, Adriana? Para você voltar revigorada. E a você que segue conosco, com nossa programação, boa noite e até amanhã.